Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. O programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, está aqui com a doutora Juliana Lima, que é advogada e secretária-geral da Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial, Caminas, certo? Certíssimo. Muito obrigada por ter vindo, Eu te aceitado o agradeço. convite. E eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre esses processos que perpassam aí pela Câmara, que apesar de ser uma Câmara arbitral, também acolhe outras demandas, né? Por exemplo, a conciliação, que é algo que você acabou focando também, de certa forma, né? Assim, para palestrar sobre o tema. Sim, na verdade a conciliação ela está inserida na arbitragem, né? Como uma das etapas aí, o árbitro ele sempre tem que sugerir a conciliação dentro de um procedimento de arbitragem. E por circunstâncias da vida acabei também me inserindo um pouco mais na conciliação, né? Eu fui convidada pelo Dr. Francisco Maia para poder acompanhar o núcleo, coordenar o núcleo da nossa comissão de arbitragem na OAB. De arbitragem. Então, a coordenação desse núcleo hoje, ela está comigo e alguns projetos que a gente executa na área de conciliação. Acabei fazendo um curso também de conciliadora judicial, fiz o curso teórico. Pelo fiz Tribunal o de curso, Justiça. Exatamente, fiz o curso prático também. E, bom, e desde então venho estudado o tema e assim como os outros, né? A mediação e a arbitragem que já faz parte aí da minha vida. Como você tem visto, assim, o efeito disso? Porque a gente tem percebido, pelo menos assim, é o que a gente se vê muito falar, que a conciliação ela acabou ficando um pouco mais banalizada, as pessoas chegam às vezes numa audiência, já falam, tem acordo, não tem acordo, e acham que aquilo ali é conciliação. Né? O que você teria, por exemplo, de trazer pra gente? Bom, isso é uma realidade, né? A conciliação, ela, penso eu, isso é uma opinião, mas ela tornou-se, ela ficou vista dessa forma porque o jeito que foi feito a conciliação, a falta de preparo dos conciliadores, a falta de preparo dos tribunais para poder instruir os conciliadores para a conciliação, uma conciliação técnica, uma conciliação consciente. Aquela necessidade emergente de tentar diminuir os processos. E aí a ideia que se formou é que a conciliação é um ato para você, uma oportunidade que você vai ter no processo para poder, tem acordo? Não tem. Então, os próprios advogados não se preparam para uma audiência de conciliação, não instruem os seus clientes, não fomentam a conciliação, e aí ficou nesse seara, né? A conciliação é um mero ato ali processual que infelizmente, eu tenho que ir lá perder meu tempo para poder falar que não tem acordo. Mas isso é cultural, isso foi implantado em decorrência de vários fatores. Um deles, na minha ótica, é essa questão de falta de preparo mesmo. Hoje, isso... Que é completamente, desculpa interromper, que é completamente diferente do que você aprende nessa formação que você fez, né? Totalmente. Na capacitação. Tanto que as pessoas, quando estudam mesmo a conciliação, elas veem que é bem tênue a linha, por exemplo, entre a mediação, né? Sim, são primas distantes, mas são primas. A conciliação, ela ficou manchada dessa forma, né? Mas hoje eu percebo que estão tentando reconstruir essa imagem pela própria formação dos conciliadores atuais. A formação... Então, antes não tinha uma capacitação do nível que tem hoje, Não. E aí depois passou a ter essa formação e estão requalificando. Quem já está, por exemplo, atuando com conciliação, tem que se submeter também? Ou só os novos? Quem já era? Olha... Para trabalhar no Sejusc, você tem que ter a formação. Mas eu não sei te dizer, mas eu acho que existem alguns profissionais que já trabalhavam com conciliação, talvez tenham que ter passado por um curso de atualização. Né? Eles podem continuar trabalhando lá, mas com certeza o curso do CNJ, curso que é oferecido, eles têm que ter participado sim, para poder ter o certificado, inclusive de conciliador judicial. Ótimo. E assim, como que você tem visto hoje, assim, essa possibilidade da conciliação, da mediação, da arbitragem, e até dentro da Câmara, vocês conseguem trabalhar as três coisas? Bom, os três métodos, né?
Dentro da instituição de arbitragem, a conciliação ela é um momento procedimental inserido dentro da arbitragem. Então, o árbitro, né, vai ter um momento, geralmente na primeira audiência, que é a audiência que a gente chama de instauração do procedimento, ele vai oferecer às partes a possibilidade de um acordo, a possibilidade de uma conciliação. Se for um árbitro mais negociador, mais mediador, ele vai até fazer um trabalho mais técnico em cima disso. E existe muitos acordos que são firmados em procedimento de arbitragem. Eu já acompanhei vários procedimentos que foram encerrados por acordo. E aí depois é homologado pelo árbitro. Mas também existe o outro lado das pessoas que vão com esse mesmo pensamento. É uma fase do procedimento de arbitragem, eu não tenho interesse e pula essa parte. Mas já aconteceu também de casos onde, a princípio, as partes não tinham interesse numa conciliação e depois pediram a suspensão do processo ou até mesmo uma audiência de instrução, né, mais para frente do procedimento de arbitragem, conseguiram chegar num acordo e se resolveu isso através da conciliação. Mas dizer que existe uma conciliação formal, onde as partes contratam um conciliador específico para poder fazer esse procedimento, isso não acontece, infelizmente. Entendi, por uma questão de banalização cultural. Exatamente. A mediação também anda passos muito lentos dentro da instituição. Até porque o que nós trabalhamos é mais no âmbito empresarial. Ainda é uma área que descredibiliza a mediação, infelizmente, né? Eles não enxergam a mediação, a oportunidade de sentar, a oportunidade de negociar com um terceiro, né, envolvido naquela negociação, eles enxergam isso com descrédito. Então, acho que é preferível... Eu já sou um bom negociador, já sou um bom advogado, realmente assim, mas... já tentamos, já conversamos várias vezes, o que a gente quer mesmo é o processo, o que a gente quer mesmo é o litígio, o que a gente quer é a sentença. Então, é a falta de responsabilização, né, dos próprios empresários em resolver os seus conflitos com uma outra parte e preferem que um terceiro árbitro decida por eles. E essa facilitação é muito interessante, por isso que é extremamente necessário que a gente faça sensibilizações, apresente as propostas, até mesmo nesse âmbito privado para as empresas, porque é tão interessante quando você vê assim, eu quero fazer uma boa negociação para o meu cliente, eu não conheço muitas vezes totalmente o perfil daquele outro cliente, às vezes até estuda, mas quando você tem um mediador ali, você consegue compartilhar com esse mediador da sua confiança toda a sua questão conflituosa, a outra parte também, toda a sua proposta de acordo, aquele mediador consegue perceber qual que é a zona de possível acordo de cada um, através dessa confiança que lhe foi atribuída, e a partir daí facilitar essa comunicação, essa negociação, né? Sim, até conseguir levantar aí os interesses, conseguir levantar as intenções, né? É muito importante. Fazer uma negociação baseada nos interesses, né? Exatamente. Gente, é muito rápido que voa. Nós temos ainda muito pela frente, porque nós vamos falar até desse diferencial. Fica com a gente. Estamos de volta com a doutora Juliana Lima, aqui no programa Viver Direito, falando sobre a perspectiva da conciliação, da arbitragem, porque ela é secretária-geral de uma grande câmara arbitral nessa área empresarial aqui de Minas Gerais, que é a Caminas. Eu gostaria de saber um pouquinho o que faz com que as pessoas levem as suas demandas para uma câmara privada, quais que são as vantagens, por exemplo, disso? Bom, o que faz com que elas levem é a inserção de uma cláusula, né, que é um escritozinho dentro de um contrato elegendo a instituição privada. No caso da arbitragem e da mediação, existem duas formas de você fazer. Uma é dentro de uma instituição privada e outra é uma forma ad hoc, fora disso, onde as partes que estão participando do processo vão criar as regras, vão escolher o árbitro, a sede. No caso de uma instituição privada, eles já aderem quando escolhem essa instituição, quando colocam no seu contrato aquela instituição como administradora, eles já escolhem, já optam, né, e já aderem ao regulamento da instituição, à tabela de custas, já sabe que a maioria das instituições vai ter uma lista de profissionais para indicarem como árbitro, já vai ter a estrutura da Câmara. Então, tudo isso é uma vantagem, né, diante da possibilidade de você fazer isso fora de uma instituição privada. Fora a questão até do sigilo, né, já que é uma demanda empresarial em que as empresas têm
realmente quis se resguardar de exposição. Sim, e hoje as instituições conhecidas, né, em Minas, tanto no Brasil, nós temos excelentes câmaras de arbitragem. O trabalho dessas instituições é a administração do procedimento. Isso é feito com muita excelência, com muita competência, e isso com certeza conta muito na hora das partes escolherem, né? Além do que, a gente sabe muito bem que quando duas partes estão em conflito, dificilmente elas vão conseguir chegar num consenso também quanto às regras. Se elas já estão num conflito, já tem um impasse, então quem dirá que elas não podem criar aí mais conflito na hora de elaborar as regras, criar um regulamento, escolher um profissional, né? A vantagem de ter uma câmara na cláusula, eleita na cláusula, também a gente pode considerar o fato dessa facilidade aí das partes já terem, vamos dizer assim, tudo pronto. Entendi. Então é até interessante hoje se incentivar que isso aconteça, né? Ao invés das empresas, por exemplo, colocarem no contrato, eu elejo o Foro de Belo Horizonte, da comarca de Belo Horizonte, como a gente vê como é comum, né, nos contratos. Aí normalmente pode já citar a Câmara específica. Eu elejo, no caso de uma controvérsia, a Câmara Caminas, por exemplo, para resolver nossos conflitos através de arbitragem. Sim, o importante é que fazer uma diferenciação, porque quando você tem uma cláusula de foro, você está elegendo a justiça comum. Quando você inclui uma cláusula compromissória, que é o nome que a gente dá para essa cláusula elegendo a arbitragem ela se torna obrigatória. Então, é sempre bom dizer que a escolha tem que ser racional. Por quê? Você vai ter uma instituição privada, onde haverão custos, tanto com os profissionais, os árbitros, quanto com a administração do procedimento pela Câmara. Então, não adianta você só olhar e falar, eu achei bonito e acho lindo a instituição tal, vou colocar no meu contrato. E na hora que você tem um litígio, às vezes o valor das custas é até maior do que o valor do pedido. Por isso eu digo sempre que a escolha tem que ser racional, tá? Mas, voltando à sua pergunta, sim, o ideal é que você coloque, já eleja na sua cláusula a instituição privada que vai administrar aquele procedimento. Nada impede. Nada impede de você colocar assim, quero escolher a arbitragem como método para dirimir. Quero escolher a mediação como método de solução. Sim. E não citar especificamente o local e ficar a escolher. Mas, isso igual é você falou, dificuldade, essa questão de combinação, já está em conflito. Nesse caso, aí a gente tem uma cláusula vazia. E aí você cria um problema também, um impasse. Por quê? Se as duas, né, uma parte acontece conflito e uma parte quer instaurar um procedimento arbitral e não tem a Câmara específica, então pode ser que também não haja consenso entre eles com relação à instituição. E aí você vai ter que ir para o judiciário para poder assinar o compromisso arbitral, que é um documento específico onde o juiz vai sanar essas lacunas, essas patologias dessa cláusula, ele vai sanar isso em juízo. E aí você perde um tempo, né? O que pode ser feito é que eles escolham que a arbitragem vai ser feita de forma ad hoc. E aí é importante também que já preencham, né, quais regras, que momento que isso vai ser decidido. É muito importante que isso seja delimitado na hora do contrato, porque as partes estão de boa vontade, né? Verdade. Depois, quando acontece o conflito, tudo é razão para dificultar o andamento do procedimento, seja ele de mediação, seja ele de arbitragem. Verdade, interessantíssimo. Muito obrigada, viu? Até então, estamos acabando, mas ainda desejo que você deixe algum recadinho para as pessoas nesse sentido, de incentivá-las a procurar, por exemplo, uma câmara arbitral para poder resolver suas questões. É possível que eles peguem os seus contratos e revejam seus contratos desde já? Sim, fazendo isso, né, consultando o jurídico, obviamente, fazendo isso por forma de aditivos ou até um outro contrato, renovando, né? Isso aí vai depender de que tipo de contrato e da forma que o jurídico vai fazer isso. Mas é possível, sim, você alterar alguma cláusula, nesse caso a cláusula de foro, e incluir a arbitragem ou a mediação ou ambos como forma de solução de conflito, né? E o recado que eu deixo é que as pessoas tenham em mente que hoje é preciso pensar no conflito como algo inerente ao ser humano e, por isso, temos hoje várias portas, várias formas, várias ferramentas de solucionar esses conflitos, né? Não dá para pensar só no judiciário como o único caminho. Então, é bom pensar, refletir e, caso queiram procurar uma instituição privada,
vai em instituições sérias, instituições com credibilidade. Estamos de portas abertas, a Carmina sempre é muito receptiva com quem tem interesse em conhecer, em saber um pouquinho mais sobre os institutos. É um prazer e nosso papel também participar desse processo de difusão dos métodos Ótimo! de solução de conflitos. Eu é que agradeço também, porque a gente sempre pensa em recorrer primeiro ao Poder Judiciário, sendo que, na verdade, deveria ser a última alternativa. Verdade. Não deu para resolver de verdade, então nós temos também o Poder Judiciário. E, às vezes, as pessoas invertem e ficam um caos, né? Sim. Tanto lá dentro do Judiciário, quanto na resolução das suas demandas. Verdade. Juliana, muito obrigada mais uma Graziele. vez por ter vindo. É sempre um prazer receber você, conversar com você. Estamos com as portas abertas também para recebê-la mais vezes. Prazer é meu, muito obrigada. Até. Até. Não deixe de passar na Estilo Modas, sempre com um look lindo para o seu programa, para o nosso programa maravilhoso. E no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até mais.